Hoje em dia, conhecido como o pai da física, Nikola Tesla foi um herói não celebrado durante a maior parte da história. Tesla era um visionário, um gênio e um inventor abnegado que estava focado principalmente em aproveitar a eletricidade de uma forma que pudesse alimentar o mundo inteiro e servir à humanidade por toda a eternidade. Ele foi o pioneiro na corrente alternada, que revolucionou o campo da eletricidade e se tornou a base da indústria elétrica moderna. Muitas invenções revolucionárias são atribuídas a ninguém menos do que ao brilhante Nikola Tesla. Ao longo da sua carreira, ele criou bombas, turbinas, indicadores de velocidade e outros. Mesmo durante os seus anos de declínio, ele continuou suas pesquisas científicas e continuou sua arte de inovar. Infelizmente, muitos de seus projetos pararam ou permaneceram inacabados devido à falta de apoio financeiro consistente, propaganda de rivais, preconceito e alguns eventos de vida mal sucedidos. No vídeo de hoje, vamos discutir algumas das invenções e trabalhos perdidos de Nikola Tesla que nunca foram lançados até agora. Raio da Morte. Uma das mais enigmáticas, controversas e procuradas de suas criações foi o Raio da Morte. A criatividade de Tesla nunca deixou de impressionar as massas, mesmo quando ele estava ficando senil. Seu pai incutiu nele uma forte aversão à guerra. Ele trabalhou incansavelmente para encontrar uma solução tecnológica para pôr um fim à guerra. Ele acreditava que a guerra poderia ser reduzida a um mero espetáculo de máquinas. Em uma conferência de imprensa de 1931, Tesla declarou que estava prestes a descobrir uma fonte de energia totalmente nova. Quando lhe pediram para descrever a natureza do poder, ele respondeu: "A ideia veio primeiro sobre mim como um tremendo choque. Eu só posso dizer nesse momento que ela virá de uma fonte inteiramente nova e insuspeita." Mais uma vez, a guerra pairava sobre a Europa. Em 11 de julho de 1934, a manchete da primeira página do New York Times dizia: "Tesla, aos 78 anos de idade, mostra um novo feixe da morte." O relatório afirmava que a nova tecnologia enviaria feixes concentrados de partículas através do ar livre, de tal energia tremenda que eles derrubariam uma frota de 10 mil aviões inimigos a uma distância de simplesmente 250 milhas. De acordo com Tesla, o feixe da morte evitaria a guerra, fornecendo a cada nação uma muralha chinesa invisível. O conceito desencadeou um grande debate e interesse. Quando Tesla percebeu que precisava de dinheiro para criar um protótipo de sua invenção planejada, ele foi até o JP Morgan para buscar ajuda financeira, mas não conseguiu convencê-lo. Tesla também fez um esforço para se comunicar diretamente com o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Mas o interesse na arma anti-guerra de Tesla acabou por se dissipar quando Chamberlain se demitiu depois de perceber que Hitler tinha o enganado em Munique. Em 1937, estava claro que a guerra iria entrar em erupção na Europa. Frustrado com os seus esforços para gerar interesse e financiamento para o seu Raio da Paz, ele enviou um documento técnico detalhado, completo, com diagramas, para várias nações aliadas, incluindo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, União Soviética e Iugoslávia. O documento, intitulado New Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media, forneceu a primeira descrição técnica de uma arma de feixe de partículas carregadas. A única câmara de vácuo com uma extremidade aberta para a atmosfera distinguiu a proposta de Tesla da habitual corrida de raios da morte, da fantasia. Para manter o alto vácuo, Tesla criou um selo de vácuo único ao dirigir um fluxo de ar de alta velocidade na ponta da sua arma. Uma grande turbina Tesla seria usada para executar a ação de bombeamento necessária. A União Soviética foi a mais interessada na proposta de Tesla de todos os países que a receberam. Tesla apresentou um plano para a Amtorg Trading Corporation, uma frente de armas soviéticas em Nova York em 1937. 2 anos mais tarde, em 1939, uma etapa do plano foi testada na União Soviética e Tesla recebeu um cheque de $25 mil. Tesla esperava que sua criação fosse exclusivamente defensiva e servisse como uma ferramenta anti-guerra. Seu sistema precisava de usinas elétricas ao longo da costa de uma nação para sondar os céus em busca de aviões inimigos. A eficácia do raio era limitada a cerca de 200 milhas, à distância da curvatura da Terra, porque era projetada em linha reta. Tesla também considerou o uso do seu feixe de partículas para fins pacíficos, incluindo a transmissão de energia de longa distância sem fios. Ele também avançou a ideia radical de criar uma aurora boreal artificial, aquecendo uma porção da atmosfera superior. Se o conceito de Tesla alguma vez foi seriamente considerado, ainda está em debate. A maioria dos especialistas de hoje acredita que sua teoria é insustentável. No entanto, seu feixe da morte é assustadoramente semelhante à arma de feixe de partículas carregadas que os Estados Unidos e a União Soviética desenvolveram durante a Guerra Fria. Entretanto, a esperança de Tesla de uma forma tecnológica para acabar com a guerra ainda parece tão remota hoje como quando ele apresentou a ideia pela primeira vez nos anos 30. Energia sem fio.
No final da década de 1890, Tesla havia concluído que poderia ser possível transmitir energia elétrica em altas altitudes sem uso de fios. Lá, o ar era mais fino e mais condutivo como resultado. Ao saber da pesquisa de Tesla, Leonard E. Curtis, um amigo e advogado de patentes, ofereceu-se para localizar um local e garantir a energia para o estudo de El Paso Power Company, sediada em Colorado Springs. O coronel John Jacob Astor foi o próximo aliado a se apresentar. O inventor imediatamente fez planos para se mudar para Colorado e começar uma nova estação experimental perto de Pikes Peak, depois de receber $30 mil da Astor. Vários assistentes que não estavam totalmente cientes dos planos de Tesla se juntaram a ele. Quando Tesla chegou a Colorado Springs, em maio de 1899, ele foi pesquisar o terreno. Estava na pradaria, a alguns quilômetros de distância. Ele disse à mídia que planejava transmitir um sinal de rádio de Pikes Peak para Paris, mas ele não deu mais informações. Tesla sentava-se e fazia medições entre os espetaculares displays elétricos do próprio Colorado. Ele logo descobriu que a Terra estava literalmente viva com vibrações elétricas. Tesla acabou por acreditar que os relâmpagos criavam fortes ondas que viajavam de um lado do planeta para o outro. Tesla teorizou que, se a Terra realmente fosse um bom condutor, ele poderia enviar energia sem restrições e praticamente sem perdas para qualquer lugar do planeta. Mas, para localizar esta teoria à prova, ele teve que se tornar o primeiro homem a produzir efeitos elétricos na escala dos relâmpagos. O laboratório que sobressaía do chão da pradaria era armadilhado estranho, uma estrutura com um telhado que podia rolar para trás para evitar que pegasse fogo e uma torre de madeira de 80 pés. Um mastro de metal de 142 pés, segurando uma gigantesca bola de cobre, foi posicionado. Os técnicos começaram a montar uma vasta bobina Tesla, feita especificamente para enviar fortes impulsos elétricos para a Terra, dentro da peculiar estrutura de madeira. Cada peça de aparelho foi primeiramente examinada minuciosamente na noite do experimento. Tesla instruiu seu mecânico a abrir o interruptor por apenas uma fração de segundo. Uma intrigante coroa azul se desenvolveu no espaço ao redor da bobina secundária, quando ela começou a cintilar e rachar. Tesla estava satisfeito com o resultado e instruiu o mecânico a manter o interruptor fechado até que fosse dito o contrário. Grandes arcos azuis de eletricidade zigue-zagueavam para cima e para baixo na bobina central. Mais de 100 pés de comprimento, relâmpagos feitos pelo homem, irromperam do mastro no topo da estação. O experimento de Tesla destruiu o dínamo da empresa El Paso Electric, derrubando a energia para toda a cidade. O gerente da estação de energia ficou furioso e insistiu que Tesla consertasse e cobrisse os custos dos danos. Tesla experimentou em Colorado Springs por 9 meses. Os resultados de suas experiências não são claros, apesar de ele ter mantido um diário altamente detalhado. Tesla realmente transmitiu energia sem fio no Pikes Peak? Essa é uma pergunta que nunca recebeu uma resposta conclusiva. Há algumas afirmações de que ele realmente enviou um sinal vários quilômetros de distância que era forte o suficiente para acender tubos de vácuo plantados no solo. No entanto, isto pode ser atribuído a características condutivas do solo de Colorado Springs. Tesla também tentou enviar sinais de frequência extra-baixa através da região entre a superfície da Terra e a ionosfera. Tesla estimou que a frequência ressonante desta região era de cerca de 8 Hz. Esta teoria não foi seriamente considerada até os anos 50, quando os pesquisadores ficaram chocados ao saber que a frequência ressonante deste espaço estava, de fato, na faixa de 8 Hz. A ionosfera, uma área de 80 km acima da Terra, era o alvo do terceiro método de transmissão de energia sem fio. Novamente, Tesla previu que esta região específica da atmosfera seria altamente condutiva, e suas projeções se tornaram realidade. Ele exigiu os meios técnicos para fornecer energia elétrica a uma altura bem grande. Tesla descobriu um sinal repetitivo, sendo captado por seu transmissor uma noite enquanto trabalhava em seu laboratório. Ele pensou que estava recebendo um sinal do espaço. Muito por seu próprio espanto, Tesla foi amplamente ridicularizado quando ele fez esta descoberta, mas é possível que ele tenha sido o primeiro indivíduo a observar ondas de rádio vindas do espaço. O trabalho de Tesla em Colorado Springs ainda está envolto em um profundo mistério. Suas notas e comentários não esclarecem como ele pretendia transmitir energia sem fio, mas é evidente que ele voltou para Nova York bastante confiante de que poderia ter sucesso. Torre Warder-Cliff. Tesla escreveu um artigo sensacional para a Century Magazine em seu retorno a Nova York de Colorado Springs. Ele escreveu um método para usar uma antena para capturar a energia do Sol nesta visão completa e futurista. Ele propôs que a energia elétrica poderia ser usada para influenciar o tempo. Ele previu avanços tecnológicos que tornariam a guerra impossível e sugeriu uma rede global de comunicações sem fio. Os conceitos eram quase incompreensíveis para a maioria das pessoas, mas Tesla era um homem que não podia ser subestimado. J.P. Morgan
um dos homens mais poderosos do mundo, foi atraído para o artigo. Tesla, um frequente visitante da casa de Morgan, propôs um esquema que deve ter soado como ficção científica na época. Ele sugeriu um sistema mundial de comunicações sem fio para transmitir mensagens telefônicas através dos oceanos, notícias de televisão, música, relatórios da Bolsa de Valores, mensagens pessoais, comunicações militares seguras e até mesmo fotos para qualquer lugar da Terra. Quando o sistema sem fio for totalmente aplicado, a Terra será convertida em um enorme cérebro, capaz de responder em cada uma de suas partes, disse Tesla a Morgan. Morgan fez para Tesla uma oferta de $150 mil para construir uma usina elétrica e uma torre de transmissão. A quantia mais razoável teria sido de $1 milhão, mas Tesla se contentou com o que ele tinha e começou a trabalhar imediatamente. Ao contrário do que ele afirmou ao seu investidor, o verdadeiro objetivo de Tesla era realizar um teste em larga escala de transmissão de energia elétrica sem fios. Isto acabou provando ser um erro fatal. Tesla comprou um terreno nos penhascos de Long Island Sound para um novo projeto de desenvolvimento. O local era conhecido como Wardenclyffe. O projeto Wardenclyffe estava sendo construído em 1901, com a tarefa mais desafiadora sendo a construção de uma enorme torre que se elevava a 187 pés no ar e suportava uma esfera de aço de 55 toneladas em cima dela. Um eixo bem parecido desceu 120 pés no chão embaixo da torre. 16 tubos de ferro foram perfurados a 300 pés para permitir que as correntes fluíssem através deles e agarrassem a terra. Ficou claro que mais dinheiro era desesperadamente necessário à medida que a construção da torre avançava lentamente. No entanto, Morgan foi lento a responder. Então, em 12 de dezembro de 1901, espalhou-se mundialmente a notícia de que Marconi havia sinalizado com sucesso a letra S da Cornualha, Inglaterra, para Newfoundland. Tesla alegou que o italiano usou 17 de suas patentes para completar a transmissão. Morgan começou a duvidar de Tesla. Além de ser totalmente funcional, o sistema de Marconi também era econômico. Apesar do apelo de Tesla, Morgan recusou-se terminantemente a fornecer mais fundos. O colapso do mercado de ações e a duplicação dos custos de material só pioraram as circunstâncias. O projeto acabou falhando devido a preços altos combinados com a incapacidade de Tesla de encontrar investidores dispostos o suficiente. Após algumas incríveis exibições elétricas, em 1905, Tesla e sua equipe foram forçados a desistir do projeto permanentemente. A mídia o chamou de a loucura milionária de Tesla. Humilhado e derrotado, Tesla entrou em um colapso nervoso total. Não é um sonho, protestou ele. É uma simples façanha de engenharia elétrica científica. Apenas cara, cega, desmaiada, duvidando do mundo. Gerador de ozônio. Depois que Morgan se recusou a estender a assistência financeira a Tesla para seu projeto de energia sem fio, Tesla ficou agitado e desesperado. A credibilidade de Tesla havia sido manchada por seu empreendimento fracassado, e ele precisava reparar a sua imagem, ao mesmo tempo ganhar dinheiro. É absolutamente imperativo para mim colocar algo comercial sem demora, disse ele a Morgan. Como resultado, Tesla se concentrou em outras de suas invenções. Ele patenteou o primeiro gerador de ozônio portátil nos Estados Unidos em 1896. Após a rejeição de Morgan, o cientista com dinheiro em caixa formou a Tesla Ozone Company e comercializou seus dispositivos como uma forma de limpar o ar interior. No final do século XIX, os habitantes da cidade ficaram cada vez mais preocupados com o mal da fumaça, que se acreditava causar doenças e era produzido pela queima de quantidades excessivas de carvão. A poluição, um termo anteriormente reservado por Noah Webster para atos carnais impuros, como as emissões noturnas, passou a significar a contaminação humana do ar e da água durante este tempo. Os urbanos tinham pouco controle sobre o ar sujo fora de suas portas, mas eles podiam respirar mais facilmente por dentro. De fato, as máquinas de Tesla bombeavam veneno para dentro das salas. O ozônio na atmosfera superior serve como um escudo essencial contra a luz ultravioleta do Sol, mas bombeá-lo em sua sala de estar é prejudicial à saúde. Hoje, a FDA classifica o ozônio como um gás tóxico, sem aplicações terapêuticas conhecidas. Os geradores de ozônio são aprovados apenas para a esterilização de água e equipamentos. No entanto, comerciantes inescrupulosos promovem o ozônio como cura para o câncer e a AIDS. Tesla não mencionou ozônio em nenhuma parte de sua autobiografia My Inventions. Barco de controle remoto. Tesla queria encontrar uma maneira única de mostrar as capacidades do seu sistema de transmissão de energia sem fio por rádio. Ele apresentou a primeira embarcação controlada por rádio do mundo em 1898, em uma exposição elétrica no recentemente concluído Madison Square Garden. Enquanto todos esperavam surpresas de Tesla, poucos estavam prontos para ver um pequeno e incomum barco com casco de ferro atravessando uma lagoa coberta e criada especialmente para a exposição.
De acordo com Tesla, o barco tinha uma mente emprestada. Tesla escreveu: "Quando mostrado pela primeira vez, ele criou uma sensação como nenhuma outra invenção jamais produziu." Muitos participantes não tinham certeza se deveriam rir ou fugir, como era típico de suas invenções. Ele tinha pensado inteligentemente em uma maneira de relaxar a audiência e convidar observadores para perguntar sobre o barco. Alguns acreditavam que Tesla estava controlando a mente do barco em miniatura durante uma época em que apenas um pequeno número de pessoas estava familiarizado com ondas de rádio. Na realidade, ele estava operando uma pequena caixa com alavancas de controle na lateral para transmitir comandos para o mecanismo. A patente americana de Tesla, número 613.809, descreve o primeiro dispositivo em qualquer lugar para controle remoto sem fio. O Teleautomaton, ou modelo em funcionamento, era alimentado por uma bateria interna e respondia a sinais de rádio. Tesla não aplicou seu método apenas a barcos, ele ampliou a sua praticabilidade para todos os tipos de veículos e mecanismos que poderiam ser ativados por qualquer razão. Ele imaginou um operador ou vários operadores guiando 50 ou 100 máquinas ou embarcações ao mesmo tempo, usando transmissores e receptores de rádio, sintonizados de várias maneiras. O inventor ficou furioso quando o escritor do New York Times sugeriu que Tesla poderia fazer o barco submergir e carregar dinamite como uma arma de guerra. Você não vê ali um torpedo sem fio? Você vê lá o primeiro de uma raça de robôs, homens mecânicos que farão o trabalho laborioso da raça humana. Tesla rapidamente corrigiu o repórter. A invenção de Tesla foi o verdadeiro começo da robótica, embora raramente lhe seja dado crédito por ela. O treinamento de engenharia elétrica e mecânica do inventor combinou sem falhas para criar este barco controlado à distância. Infelizmente, a invenção estava tão à frente do seu tempo que aqueles que a viram não conseguiram imaginar quão grande ela poderia beneficiar a sociedade. Máquina voadora. Você não deve ficar nada surpreso se algum dia você me vir voando de Nova York para Colorado Springs em um aparelho que vai se parecer com um fogão a gás e pesar quase tanto, comentou Nikola Tesla em 1913. Desde Albert Einstein e sua malfadada ala até Thomas Edison e seu biplano de rotor tipo pipa, qualquer um com uma ideia ousada produziu uma máquina voadora nos anos que se seguiram ao primeiro voo dos irmãos Wright. Entretanto, a história da aviação parece ter esquecido o projeto de Nikola Tesla de 1921 para um helicóptero híbrido de asa inclinada com rotor. O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos concedeu a Tesla sua patente final em janeiro de 1928 para um novo método de transporte de corpos pelo ar. Ele descreveu e desenhou uma aeronave tipo caixa aberta com uma hélice e asa inclinável que, teoricamente, poderia subir na vertical e voar na horizontal. Entretanto, ele também propôs um projeto no qual duas hélices coaxiais ou de outra forma descartadas girariam em direções opostas, movidas por seu motor de turbina. Ao contrário da crença popular, esta não foi a inspiração para aeronaves de decolagem e aterrissagem vertical, mas parece que ele fez algumas primeiras afirmações significativas. Máquina de terremoto. Tesla patenteou um oscilador mecânico movido a vapor que vibrava em altas velocidades para gerar eletricidade em 1893. Anos depois de patentear a sua invenção, ele disse aos repórteres que ele fez o chão tremer um dia enquanto tentava afinar seu oscilador mecânico à vibração do prédio que abrigava seu laboratório em Nova York. Durante todo o teste, Tesla continuou a aumentar a potência e ouviu sons de rachaduras. De repente, ele lembrou: toda a maquinária pesada do lugar estava voando por aí. Eu peguei um martelo e quebrei a máquina. O prédio teria caído sobre nossos ouvidos em mais alguns minutos. A polícia e as ambulâncias chegaram ao local para investigar o tumulto, mas Tesla pediu aos seus assistentes que ficassem em silêncio e informassem à polícia que tinha que ser um terremoto. Aeronave elétrica supersônica. Tesla estava fascinado com a ideia de voar desde criança. Após o fracasso de Wardenclyffe, ele começou a pensar mais sobre aviação, combinando seus conhecimentos de engenharia elétrica e mecânica. Em um artigo publicado na edição de julho de 1919 da revista Reconstruction, Tesla discutiu seu trabalho no desenvolvimento de uma aeronave supersônica. A aeronave, como diz o cientista, viajaria 8 milhas acima da superfície da Terra e geraria velocidades que permitiriam aos passageiros viajar entre Nova York e Londres em 3 horas. O conceito de Tesla exigia que a aeronave fosse alimentada por eletricidade, transmitida sem fio de centrais elétricas terrestres, evitando a necessidade de aeronaves para transportar combustível. O fornecimento de energia é virtualmente ilimitado, pois qualquer número de usinas elétricas pode ser operado em conjunto, fornecendo energia para os dirigíveis, assim como os trens que circulam nos trilhos agora são fornecidos com energia elétrica através de trilhos ou fios, disse Tesla no artigo. Onda de maré artificial. O engenheiro e físico acreditava que a ciência poderia ser usada para evitar a guerra. O New York World relatou em 1907 outra inovação militar de Tesla,
na qual a telegrafia sem fio desencadearia a detonação de altos explosivos no mar, resultando em ondas gigantescas capazes de virar frotas inimigas inteiras. A onda de maré artificial tornaria as marinhas tão inúteis quanto os barcos de papel que os bebês flutuam nas banheiras. De acordo com o jornal, e por seus horrores, apressem o Dia da Paz Universal, prefigurando as alegações posteriores sobre o desenvolvimento de armas nucleares. Câmera do pensamento. Tesla acreditava que os pensamentos podiam ser fotografados. Tesla disse a um repórter de jornal décadas depois que a inspiração veio enquanto ele estava conduzindo experimentos em 1893. Eu me convenci de que uma imagem definida formada no pensamento deve, por ação reflexa, produzir uma imagem correspondente na retina, que pode possivelmente ser lida por aparelhos adequados. O inventor imaginou refletir uma imagem em uma retina artificial, fotografando-a e projetando-a em uma tela. Se isto puder ser feito com sucesso, então os objetos imaginados por uma pessoa seriam claramente refletidos na tela à medida que são formados, disse ele. E desta forma, cada pensamento do indivíduo poderia ser lido. Nossas mentes seriam então, de fato, como livros abertos. Documentos em falta. Finalmente, uma das questões mais polêmicas em torno de Nikola Tesla é o que aconteceu com muitos de seus trabalhos técnicos e científicos após a sua morte em 1943. Ele afirmou ter aperfeiçoado seu chamado raio da morte pouco antes de sua morte, no auge da Segunda Guerra Mundial. Era natural que o FBI e outras agências do governo dos Estados Unidos estivessem interessados em quaisquer ideias científicas envolvendo armamento. Alguns temiam que os documentos de Tesla caíssem nas mãos do eixo ou dos soviéticos. Na manhã após a morte do inventor, seu sobrinho, Sava Kozanovic, correu para o hotel New Yorker e entrou no quarto do seu tio. Kozanovic era um funcionário em ascensão na Iugoslávia que se pensava ter conexões com o Partido Comunista de lá. Quando ele chegou, o corpo de Tesla já havia sido levado e ele suspeitava que alguém já havia revistado os pertences do seu tio. Documentos técnicos e um caderno preto que ele sabia que o seu tio possuía, com várias centenas de páginas marcadas como governo, também estavam faltando. P.E. Foxworth, diretor assistente do escritório do FBI em Nova York, foi designado para investigar. O governo, de acordo com Foxworth, estava vitalmente interessado em preservar os papéis de Tesla. Representantes do escritório de propriedade de estrangeiros foram ao quarto de Tesla no New Yorker Hotel 2 dias após sua morte e apreenderam todos os seus pertences. Para examinar os documentos de Tesla mantidos pelo OAP, o Dr. John G. Trump, um engenheiro elétrico do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, foi contatado. Após um inquérito de 3 dias, o Dr. Trump concluiu: os pensamentos e esforços de Tesla durante pelo menos os últimos 15 anos foram principalmente de caráter especulativo, filosófico e de certa forma promocional. Frequentemente preocupado com a produção e transmissão sem fio de energia, mas não incluiu princípios ou métodos novos, sólidos e viáveis para a realização de tais resultados. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, houve um ressurgimento de interesse em armas de feixe. Cópias dos documentos do Tesla sobre armamento de feixe de partículas foram entregues à base aérea de Patterson em Dayton, Ohio. Para determinar a viabilidade do conceito Tesla, uma operação chamada Projeto Nick foi fortemente financiada e colocada sob o comando do brigadeiro general L.C. Craigie. Os detalhes dos experimentos nunca foram tornados públicos e o projeto aparentemente foi abandonado. Mas então algo estranho aconteceu. As cópias dos papéis de Tesla desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu. Os últimos pertences de Tesla, incluindo seus papéis, foram devolvidos a Sava Kovanovic em 1952 e trazidos para Belgrado, na Iugoslávia, onde um museu foi erguido em sua homenagem. Os jornalistas e acadêmicos ocidentais acharam muito difícil acessar o arquivo de Tesla na Iugoslávia por muitos anos, sob o regime comunista de Tito. Mesmo assim, eles só tinham permissão para ver um número limitado de documentos. Este não era o caso dos cientistas soviéticos que visitaram em delegações durante os anos 50. As preocupações aumentaram quando o primeiro-ministro soviético Khrushchev disse ao Soviete Supremo, em 1960, que uma nova e fantástica arma estava em fase de eclosão. O trabalho com armas de raios também continuou nos Estados Unidos. Em 1958, a Defense Advanced Research Projects Agency lançou um projeto ultra-secreto no Lawrence Livermore Laboratory chamado CSOL, para desenvolver uma arma de feixe de partículas carregadas. O projeto foi abandonado após mais de 10 anos e 27 milhões de dólares. Não havia conhecimento dos trabalhos de Tesla entre os cientistas que trabalhavam no projeto. No final dos anos 70, havia rumores de que a União Soviética havia feito um avanço tecnológico significativo. De acordo com alguns analistas de defesa dos Estados Unidos, uma instalação de armas de feixe considerável foi construída no sul da Rússia, perto da fronteira sino-soviética. O presidente Ronald Reagan
anunciou a iniciativa de defesa estratégica em 1983 em resposta a esta surpresa tecnológica que incitou os cientistas a trabalhar para tornar as armas nucleares ineficazes para garantir a paz mundial. O programa é geralmente considerado como um fracasso. Apesar de 50 anos de pesquisa e bilhões de dólares em investimentos, ainda não há meios práticos de defesa contra um ataque com mísseis nucleares. Cientistas e pesquisadores têm procurado os documentos perdidos de Tesla por muito tempo, mas todos os esforços têm sido inúteis. É possível que Nikola Tesla tivesse algum conhecimento de como projetar feixes de energia letais através da atmosfera precisamente. Ele o levou com ele para sua sepultura. Sob a lei da liberdade de informação, o FBI acabou desclassificando cerca de 250 páginas de documentos relacionados a Tesla em 2016. O Bureau então emitiu mais 2 relatórios, o mais recente dos quais foi lançado em março de 2018. Muitas questões, no entanto, ainda não foram resolvidas. Apesar da publicação destes documentos, alguns dos arquivos do Tesla ainda estão faltando.